Fala, mitos e mitas, Luiz Bastos 93 gravando mais um conteúdo de qualidade pra vocês. Vídeo da rodada 29 do nosso querido Cartola. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo. Esse vai ser um vídeo mais longo que eu vou fazer vídeo de time mais estatística, tá? Tentei fazer uma live, não rolou, tô desde as 8 horas da manhã tentando desvendar isso aí, não consegui. São 11h15 da noite, o vídeo ainda vai pro ar, mas eu conto com vocês pra hypar esse vídeo. Bora lá! Rodada 28, fizemos 111,41 pontos, conquistamos 4,77 cartoletas. Não foi uma pontuação boa, cravamos o capitão, mas o que importa é a rodada 29, tá? 111 não foi uma pontuação boa? Não porque a gente caiu no Nacional. Vamos vender todo mundo. Aqui o nosso esquema vai ser sempre 4-3-3, tá? A gente fez a taticazinha lá do hack no meio na última, por conta dos meio-campistas do Palmeiras. E aqui a gente vai começar analisando, meu olho tá coçando, as partidas. Quem que a gente tem aqui na partida? Primeira partida, Corinthians contra Atlético Mineiro. Corinthians que joga com 3 zagueiros, vai jogar no 3-5-2. O Atlético Mineiro que ninguém dá pra saber o que é, tá? Quem que vai jogar, quem que não vai. Tá um time totalmente estranho. Temos aqui Bidu e Mateuzinho mais como alas do que como laterais. Talvez alguma peça aqui, ó, os laterais por eles estarem mais avançados. Hugo Souza talvez. Corinthians vai estar sem o Gustavo Henrique. Então assim, Ranieri de zagueiro, ele que é volante. Tá um time meio estranho. Dá pra pegar algumas peças. Aqui eu acho que é o confronto mais favorito da rodada, tá? Cruzeiro contra Fortaleza. Quem que a gente pode escalar aqui? Gabigol, Matheus Pereira, uma ou duas peças defensivas do Cruzeiro. Lembrando que está sem Cássio e está sem Kaique Bruno, mas mesmo assim eu acredito que é uma boa peça. Se aqui fosse o Breno Lopes, o William seria uma ótima, tá? O Breno Lopes cede muito para lateral, mas não é, então fica aquele esquema, a gente já vai olhar o escala 10. Aqui é o jogo da rodada, Palmeiras e Flamengo, tá? O jogo da rodada porque é o jogo de 6 pontos do líder contra o vice-líder, né? Então quem a gente pode escalar aqui? Pra mim, qualquer peça do meio campo e do ataque desses dois times são válidas. Então se você quiser escalar Pedro, é válido. Quer escalar Vitor Roque? É válido. Quer escalar Flaco Lopes? É válido. Quer escalar Samuel Lino? É válido. Carrascal? Vale. Arrascaeta? Vale. Aqui as defensivas eu ficaria mais atrás. Quer escalar o Andreas? Fatídico Andreas contra o Flamengo, ele que quando tá no Flamengo cedeu aquela bola lá pro Daverson, enfim, aqui é muita chance, tá? A gente tem muita. Lembrando, tá, que não é o Giai que tá indo aqui como lateral direito, é o Kelvin. E o goleiro o Everton, ele machucou a mão direita, então pode ser que vá o Lomba ou o Carlos Miguel, tá? Até o Rossi aqui, dependendo, dá pra ir. Próximo jogo, Mirassol e São Paulo. Eu, como São Paulino, vos falo, Mirassol é favorito nesse jogo, tá? Reinaldo é uma boa peça, Gemes é uma boa peça, Walter é uma boa peça. O ataque do Mirassol não gera muita média básica, mas esses três que eu lhe falei agora, gera média básica. Quer arriscar em alguém de São Paulo? Arrisca no Ferrarese. É o único que eu consigo indicar por conta da média básica. Talvez um Rafael também, por ser um pouco exigido dependendo do confronto aí contra o Mirassol. Rafael é uma boa. Internacional e Sport. Sport que vem fazendo jogos duros, tá? Bebam água. Sport que é o lanterna do campeonato, mas fez um jogo, tá fazendo um jogo duro aí, né? Talvez não seja tão assim colocar peças defensivas do Internacional, talvez não seja tão boa. Mas um Carboneiro vale pela média básica, um Alan Patrick vale pela média básica, Bernabé e Aguirre que vão jogar como alas também valem, tá? Do mais um Derek Lacerda se você tiver 100 pontos atrás do seu adversário, aí vale. Ceará e Botafogo aqui pra mim é um jogo de ambas, tá? Um jogo com confronto estranho.
Não escalaria ninguém, no máximo, do máximo, do máximo, um cuiabano, pelo fato de ter muita média básica, subir muito pro ataque. Bahia e Grêmio. Bahia que ainda tá com alguns jogadores, o Everton Ribeiro não joga, tá? Aqui tem dúvida na lateral e na zaga, então é um jogo que eu particularmente ficaria de fora. Não consigo achar nenhuma peça. Lembrando, tá, que o Marcos Rocha do Grêmio é o lateral que possui a maior média básica do Cartola, tá? Próximo confronto. Opa, meu celular caiu aqui que me ilumina. Oh, caiu de novo. Próximo confronto, Juventude e Bragantino, tá? Olha aqui, ó, Capixaba pode ser que jogue mais como ponta, tá? Praticamente um terceiro atacante, mas um Bragantino que tá meio em dúvida. Não temos o Mandaka, que é o fornece muita média básica. Um jogo eu ficaria de fora com no máximo o Capixaba jogando, tá? Aqui um confronto que tem algumas peças legais, tá? No Vasco a gente tem o Ryan e o Paulo Henrique. Dá pra dar uma arriscadinha no Léo Jardim. No time do Fluminense fez um péssimo jogo contra o Juventude. Eu ficaria de fora. Próximo jogo, Santos e Vitória. O Vitória que veio de uma vitória num clássico. É um time que tá se recuperando. Não acredito que seja um jogo tão fácil quanto o pessoal tá comentando aí, né? Mas se formos escolhermos alguma peça dessas equipes, eu ficaria com o Santos, tá? Então a gente tem o Guilherme, o Barreal que tá meio campista no Cartola, mas joga como atacante. Aqui a gente tem o Escobar ou Souza, tá? Que faz uma pontuaçãozinha legal. O Vitória, que se eu não me engano, nos últimos 10 jogos ou 5 jogos, eu anotei no papel que eu esqueci no meu serviço. Mentira. O Vitória nos últimos 10 jogos, um dado que eu tenho numa planilha que eu acesso, é o time que mais sofreu gols, tá? Nos últimos 10 jogos são quase 30 gols sofridos, ou seja, nos últimos 10 jogos o Vitória tem quase uma média de 3 gols sofridos, contando mando dentro e fora de casa. Então muita atenção nos atacantes do Santos, meio-campistas também. É isso, essas são os possíveis jogadores. Bora pro Escala 10 ver nosso cruzamento de scout. Vamos começar com quem? Goleiros. Então quem que a gente vai ver aqui? Quais são as melhores opções para goleiros, tá? Lembrando que quem não está inscrito, se inscreva. Mandei no última rodada um shorts que eu troquei meu goleiro. Tirei o Everton, que tomou golzinho, não fez defesa, por Gabriel do Sport. Por quê? Porque eu tinha visto aqui no Escala 10 que era o Sport, o time que mais conquistava a defesa com goleiro, enfrentando o Ceará, que é o time que mais cede defesa. Eu falei, pô, se tomar gol, ainda vai pontuar bem. Foi isso que aconteceu, o goleiro fez 8,60. Vamos ver pela média, quem que vale aqui pela média? O goleiro do Ceará, não sei se eu iria nessa. O Rossi vale muito essa rodada, tá? O confronto é muito legal pro Rossi, Ceará e Flamengo, tá? Olha aqui como cede. Do mais eu ficaria de fora, talvez um Hugo Souza mais correndo por fora. O Walter que eu tinha analisado aqui, o São Paulo não vem muito bem e o Mirassol vem tomando uns golzinhos, tá? Então assim, prateleira de cima é Ceará e Flamengo. Vamos ver como visitante. Quem fica legal? Fortaleza, mas eu não vou pôr porque eu vou ter jogador do Cruzeiro, então um vai roubar ponto do outro. Rafael, que eu comentei pra vocês, né? Mas mesmo assim eu ficaria de fora. E acho que até um Everton, né, do Palmeiras. Um Everton não, né, Carlos Miguel ou Lomba seria uma boa. Vamos ver aqui, alterando o scout para defesa. Vamos ver quais são os times que mais cedem e conquistam defesa para o goleiro, tá? Então a gente vai analisar aqui pela defesa, que foi um confronto que valeu muito. Quais são os times que mais cedem? Palmeiras, Fortaleza e Sport. Quais são os que mais conquistam? Flamengo, Cruzeiro junto com Ceará, Vasco, Bahia. E aqui também nos últimos 3 jogos o confronto fica legal pro Rossi, tá? Não sei se eu escalaria o Rossi. É um confronto difícil. Eu acredito que é um confronto que vai sair 2 gols. O Rossi não dá pra fazer o hack. Dá pra fazer o hack. Então a gente vai de Rossi.
Rossi é nosso goleiro, tá? O Rossi que vem de boas pontuações, ó, quando toma gol faz ainda algumas defesas. Teve uma aqui que ele foi mal, mas ó, de resto, sempre ali na média básicazinha dele, de pelo menos 2, 3 defesas, tá, galera? Então a gente vai com um Rossi no gol. Vamos só confirmar se o goleiro do Fortaleza realmente ele tá em dúvida, ele não vai certeza. Aqui tá dando Breno, na última rodada foi Breno. O confronto do Fortaleza ainda não é tão ruim, mas aquele medinho, né? Porque a gente vai estar com o Gabigol, vai estar com o Matheus Pereira. Essa rodada do Cruzeiro, pra mim, na minha opinião, é o time mais favorito. Mas vamos lá, pela estatística, ver quais são os melhores zagueiros, tá? Obviamente que por defesa não vai dar, a gente vai ver por média de pontuação. Vamos ver aqui por média de pontuação para zagueiros. Quais são as melhores pontuações para zagueiros? Os melhores confrontos são Ceará, ficaria de fora. Corinthians, sem o Gustavo Henrique, com o Ranieri recuado, eu ficaria de fora. Mirassol, dá para pensar no Gêmeos. Estatisticamente e pelo confronto, dá para pensar no Gêmeos, tá? Então vamos colocar aí, prateleira de cima, Gêmeos. Quem mais que a gente tem aqui? Vamos ver o Santos. Não tem uma conquista muito legal e o Vitória também não cede muito para zagueiro. O Mirassol tem um confronto muito favorável. Ceará eu não confio e o Corinthians não confio muito também não. O Inter já tem um confrontinho mais legal. Vamos ver aqui pelo scout de desarme. Vamos ver desarme para zagueiro. Qual time que cede? Lembrando que pela média tava valendo mais a pena o Mirassol, tá? Desarme. Então aqui, o time que cede muito desarme é o Bragantino, mas o Juventude não conquista. Confronto legal é bom para o Mirassol novamente, para o Inter também fica legal. Ó, Internacional e Mirassol. Vamos ver aqui como visitante. Olha, Atlético Mineiro fica legal, o São Paulo fica legal por conta do Ferrarese, né? Falei para vocês. Palmeiras fica legal. Mas São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro eu não prefiro apostar nos zagueiros. Eu prefiro ir aqui, ó. Mirassol e Inter. Vamos ver aqui os atletas que são zagueiros. Quais deles possuem melhor média básica? Então a gente vai aqui em filtros prováveis zagueiros. Quais são os que têm melhor média básica? Então aqui, ó, Ferrarese, Gêmeos e Juninho. Então, por conta do confronto, por conta da média básica, eu vou acabar indo aqui, ó, Juninho e Gêmeos, tá? A gente analisou, são prováveis SGs, tá? Vamos filtrar aqui, ó, Mirassol e Inter. Gêmeos e Juninho. E para reserva, a gente escala o reserva do Mirassol mesmo, o João Vitor, tá? Então, por enquanto, nosso time tá com Rossi, Gêmeos e Juninho. Bora ver na lateral, no escala 10, quais são as melhores opções no cruzamento de scout. Então a gente vai começar aqui pelo lateral esquerdo, tá? Esquerdo. Quem que a gente tem aqui lateral esquerdo por desarme, tá? O melhor confronto normalmente é o Bernabé novamente, tá? O Bidu um pouco. Kaique Bruno não joga, mas por desarme, ó, o melhor confronto é Bernabé. Bernabé e fora de casa o Enzo Dias, mas eu acho que joga o Patrick. Nossa, viajei, galera. Aguirre, lateral esquerdo, não. Bernabé e Patrick. Bernabé e Patrick. Lateral, agora vamos ver por média de pontuação. Média de pontuação. Quais são os times que mais cedem? Time que mais cede, os três que mais cedem: Bragantino, Fortaleza e São Paulo. E os que mais conquistam? Cruzeiro e Mirassol. E aqui nos últimos 3 jogos, muita média básica para o Mirassol e para o Cruzeiro também. A questão não é o Kaique Bruno que vai jogar. Então, pelo confronto, quais são minhas preferências aqui, ó? Por enquanto, Mirassol, Reinaldo é minha preferência. E Cruzeiro em segundo lugar. Vamos ver lateral direito. Então a gente tem Mirassol e Internacional, né? Eu já até esqueci. Tá tarde. Você curte esse vídeo,
pra me dar uma moral. Então a gente tem Mirassol e Inter pra lateral esquerda. E pra lateral direita a gente tem Corinthians, tá? Corinthians vem muito bem. Um Flamengo mais difícil esse jogo. Olha como cede também pra lateral direita. Olha aqui também. O Ceará ficaria de fora. Paulo Henrique conquista, mas o Fluminense não cede muito. Então assim, a gente tem Reinaldo e Bidu como favorito aqui. Vamos escalar eles? Comenta aí quem são seus laterais, mas são pra mim prováveis SGs, tá? O confronto estatístico é uma boa. Vamos ver aqui se eles têm média básica. Eu acho que não vai ter muita média básica, tá? Então a gente vai filtrar aqui, ó, provável, tá? Lateral, lateral esquerdo, lateral direito. Média básica. Quem que são? Marcos Rocha, que eu falei pra vocês. Tem o Capixaba, que joga de ponta. Tem o Paulo Henrique, mas é um clássico. Tem nosso querido William. O William que tá legalzinho também. E aí, Mateuzinho. Pô, eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou de William, tá? Reinaldo. E eu vou com Mateuzinho na reserva. Mateuzinho na reserva. Tá legal o nosso time por enquanto, hein? Tá legal o nosso time. Tô gostando. Eu acho o Mirassol favorito. O São Paulo que eu assisti o jogo. Sou São Paulino, vocês sabem. Vocês sabem. São Paulo que levou perigo nenhum para o goleiro Grando. Nenhum. Então, assim, não quero ir de Walter pelo medo de, tipo, ele fazer -1 ou 0 ou fazer 5, entendeu? Eu acho que o Rossi, se tomar gol, ele ainda faz uns 4, 5 pontos. Se não tomar, faz 10. Então, eu prefiro ir nesse nível aí. Meio-campistas. Vamos ver o cruzamento de scout para meio-campistas. Quais são os melhores meio-campistas para esta rodada? Independente do cruzamento de scout, a gente já sabe que tem um que não tem como tirar. Não vai ter que estar no nosso time, que é o Matheus Pereira. Vamos ver aqui o confronto. O confronto fica legal, tá? Cruzeiro e Fortaleza fica legal. Seguido de Flamengo. Então aqui a gente tem Cruzeiro e Flamengo. Corinthians. Cruzeiro, Flamengo, Corinthians e Inter. Cruzeiro, Corinthians e Inter e Flamengo. Vamos ver. Cruzeiro, Corinthians, Inter e Flamengo. Vamos ver pelos atletas de média básica. Vamos ver que isso aí também ajuda, pô. Você vê ali, pô, se o cara não fizer nada, o cara pelo menos faz um pontinho. A gente tem 4 times aí, ó. Quem são os que tem melhor média básica? Matheus Pereira, Barreal, Garro. Então, ó, 2 aqui eu garanto. Que vai ser Matheus Pereira e Garro. Agora a minha dúvida é Arrascaeta, Alan Patrick ou Barreal. Vamos ver aqui. Tá sem arbitragem ainda. Eu sei que aqui é o Wilton Pereira Sampaio. Bom, eu vou analisar depois, não vou conseguir analisar agora no vídeo, tá? Mas aí quem não sabe é só escrever assim, ó, escala de arbitragem CBF. Aí, ó, aqui você vem, é fácil, jogou no Google, comissão de arbitragem, já errei. Pô, você joga aqui, que eu tô nesse negócio que nem a escala. Vamos ver pelo Google. Desculpa aí esse não conteúdo, tá? Mas às vezes tem gente que não sabe. Arbitragem, 29ª rodada. Brasileiro 2025. Então você escreve isso aí, ó. Você vai treinando aqui, ó. E aí a gente já... São Paulo Sport. Porra! Rodada 1 não, cara. Rodada 29, vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15. Vai se inscrevendo no canal enquanto eu vou passando. Vai bebendo sua água aí. Meu vídeo é completo, é sem corte, é isso aí, ó. 29. Aí que a gente faz, ó. A gente vem aqui, ó, no nome do árbitro. Tá? Vou falar o que a gente faz. A gente coloca o nome do árbitro aqui. Aí, ó, esse árbitro aqui que foi o árbitro que apitou Fluminense e Juventude, né? Porra, que bosta, não era aqui que eu queria colocar, não. Desculpa. Transfer Market. Deixa eu ver se nesse aqui dá. Aí, ó, a gente vê aqui, ó, árbitro, pá, competições. Vamos colocar Campeonato Brasileiro.
Vamos colocar desse ano. A gente exibe. Pra você ter noção como que funciona a arbitragem. O que o pessoal paga no plano VIP, eu tô te mostrando de graça, tá? Então se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui, ó, ele tem 17 atuações no Campeonato Brasileiro, bastante. E 7 marcações de pênalti, tá vendo? Então você vem aqui, ó, na calculadora. Opa, calculadora. E aí você faz 7 participações de pênalti, cada dividido por 17. O cara tem 41% de chance de marcar pênalti. É isso que o cara te faz no plano que você paga R$ 100. E eu tô te dando de graça o conteúdo. Dito isso, faz isso. Eu vou fazer depois, trago a análise. Eu quero ver o jogo aqui, ó. Qual que tem mais chance de pênalti? O Wilton. O Alan, quero ver o Alan Patrick. Queria muito por Alan Patrick. Será que a gente vai de 4-4-2 de novo? Vamos segurar nossa terceira vaga no meio. Para mim, Garro e Matheus Pereira são favoritos, tá? São fortes. O Corinthians, que vai com o time titular, se eu não me engano, vai com Yuri, Memphis e Garro. Então é um time legal, tá? Tanto até que eu falei para vocês que aqui poderia ser muito bem o Mateuzinho, tá? Se você não quiser ir com o Mirassol aqui, ó, pode ir com o Mateuzinho, que é uma boa também. Vamos escalar nosso ataque. Vamos pro ataque e depois a gente decide nosso terceiro meio campo, tá? Vamos ver aí o cruzamento de scouts para atacante. Quais são os times que mais cedem para atacantes? Quem que a gente tem aí? O Santos. Olha lá, o Vitória cedendo muito, tá? Depois é o São Paulo, mas é que eu falei que os atacantes do Mirassol não são tão bons. Inter, Ceará. Santos, Inter, Ceará. Santos, Ceará, Inter. Então, Santos, Ceará, Inter. Santos, Ceará, Inter. O Cruzeiro não tá aqui, hein, ó. Conquista pouco, né? Mas até que o Fortaleza cede. Santos, Inter, Ceará. Vamos ver aqui, ó, pela média básica, quais são os melhores atacantes. Santos, Guilherme. O Ryanzinho vem bem, hein? Depois a gente tem que ver esse cruzamento. Vitor Roque é uma boa, tá? Mas a gente tá com o goleiro. Carboneiro. Então a gente tem aqui, ó, o Guilherme. A gente tem o Carboneiro. Aqui já não começa com uma média boa, muito boa. Cadê o louco, cara? Eu quero ver o Yuri Alberto. Ah, ele tava ali. O Yuri Alberto apareceu ali, galera. Aqui, ó. 2,03. Pô, mas eu coloquei média baixa. Aí, galera. Então, assim, ó. Guilherme, baita opção, tá? Vou ter ele no meu time. É um confronto favorável. É um jogador que tem média básica, tá? Ó, ele foi mal na última rodada porque ele deixou o Barreal bater o pênalti. Mas aqui, ó. Muita média básica contra um time que cede muito, tá? Foi o capitão do time. Eu vou com o Guilherme. Outro jogador que a gente tem que ter. Internacional, tava lá, né? O Sport que tá fazendo jogo difícil. A gente tem o Carboneiro mais aqui pra baixo. No confronto. Cara, difícil essa rodada, hein? Muito difícil. Parece fácil, mas não é. Mas não é. Inter, Corinthians, Yuri Alberto. Duplinha com... Duplinha com o Garro. Duplinha com o Garro. Caramba, Cartola. Yuri Alberto.
E agora, galera? Comenta aí pra mim quem que é. Quem são os seus atacantes? Ah, mas o Gabigol, galera. Gabigol no banco. Gabigol no banco, reserva. E já digo, reserva de luxo. Reserva de luxo. Gabigol no banco, reserva de luxo. O Inter, o problema do Inter é que eu não sei qual Inter que vai jogar. É o Inter que tomou 3-1 do Mirassol ou é o Inter que fez 3-0 no Botafogo? Qual Inter que vai jogar? Entendeu? Esse é o problema do Inter. Cara, Yuri Alberto é uma boa. Ceará não consigo. Cara, acho que eu vou de Carboneiro, hein? Eu vou de Carboneiro e vou fechar fazendo a dupla com o Alan Patrick. Então é isso. Quais outras opções vocês podem escalar aqui, ó? Pedro, vale. Vitor Roque, vale. Samuel Lino, vale. Flaco Lopes, vale. Ryan, vale. Carboneiro. O Gabigol de reserva. Vitinho correndo por fora. Lautaro Dias do Santos. Tem muita opção mesmo. Tô longe dos óbvios, essa aqui eu tô fazendo um time estatístico e não tão desóbvio assim. Acho que pelo jogo que fez no jogo passado aqui, ó, não fez muita média básica, hein? Fez 16,90, sendo que ele fez 2 gols, não foi? Um golaço, um de pênalti. Vem meio que dando uma peidada na farofa. Eu acho que eu vou fechar com a Lampa. Não vou de Arrascaeta. Arrascaeta é uma baita opção. Como que eu vou deixar o cara fora, mano? Aí o Garro joga meia hora e para. Como que eu deixo o Arrascaeta fora? Fez nada. Fez uma assistência. Eu acho que o Arrascaeta vai destruir esse jogo. Olha como o cara é bom, mano. Esse podia ser brasileiro. Tá difícil, tô pensando, galera. É sério. É que aqui eu tô colocando tudo duplinha, né? E aqui tem a duplinha de trás do... Fechar nosso meio campo. Vou de Barreal aqui. Eu acho que eu vou deixar assim. Pra mim o confronto mais fácil é o do Cruzeiro. E agora, antes de definir nosso capitão, likezinho. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Me ajuda a bater 1000 inscritos, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal. É um clique. É um clique. Inscreve. Pum. Dedinho pra cima. Pum. Obrigado. Capitão, capitão, capitão. Capitão, capitão, capitão. Capitão, capitão, capitão. Capitão. Yuri Albertão. Vai, Corinthians! Obrigado, senhoras e senhores. Fiquem com Deus. É quase meia-noite. Eu tô gravando um vídeo pra vocês. Então, dá moralzinha, se inscreve, deixa o like. Meu muito obrigado e é nóis!